Muito boa tarde. Você que agora chega para o nosso estudo semanal do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Vamos hoje estudar o capítulo 5, O Purgatório. Um capítulo muito interessante. Eu, particularmente, nunca tinha parado para estudar o que era o purgatório, de que se tratava. Hoje, dei uma lida no capítulo, preparei o estudo de hoje e vamos juntos refletir sobre esse capítulo tão esclarecedor que o codificador nos traz em sua quarta obra das 5 obras que compõem a codificação espírita. Daqui a 2 minutinhos a gente começa, daqui a 1 minutinho. Só compartilhar aqui nas redes sociais a live. E você que está me assistindo também, vá compartilhando para que cada vez mais pessoas assistam também. Boa tarde, Guerreira da Luz, minha amiga Cida, lá de São Vicente, que sempre está aqui conosco. Jaqueline, minha querida de João Pessoa, está assistindo. Sejam bem-vindas. Bom, 17 horas em ponto, vamos iniciar, né? Vamos ser pontuais. Então, meus irmãos, muito boa tarde a todos, obrigado pela companhia. Vamos estudar juntos agora o capítulo 5 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Boa tarde, Paulinho, meu amigo de Cruzeta, seja bem-vindo. E você que está me assistindo agora, por favor, me envie o feedback, como está o áudio, estão me escutando bem, como é que está a minha voz, está ok? Vão me ajudando aí. Então, estudo do livro O Céu e o Inferno, capítulo 5, O Purgatório. É muito importante a participação de vocês com perguntas, com comentários sobre o parágrafo que eu acabei de ler, porque não é uma palestra, é um estudo. Nós estamos estudando juntos esta obra. A participação de vocês é livre, fiquem à vontade para comentar. Qualquer dúvida pode perguntar, que nós vamos desenrolando aqui todos juntos. É um estudo semanal, todas as segundas-feiras. Obrigado, meu amigo Paulinho, tudo perfeito, áudio e vídeo. Valeu pelo feedback, viu? Todas as segundas-feiras estamos aqui para estudar essa obra, tão pouco abordada dentro do Espiritismo, né? Mas que é a justiça divina segundo o Espiritismo, assim Kardec a denominou. Então é de essencial importância que nós espíritas a estudemos. Capítulo 5, O Purgatório. Antes de iniciar mais precisamente o estudo do capítulo, vamos ler uma questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta muito claramente aos espíritos imortais da codificação, questão 1013, já quase terminando o Livro dos Espíritos, né? São 1019 perguntas. Então, uma das últimas questões do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que se deve entender por purgatório? E a resposta é: dores físicas e morais, o tempo da expiação. Perceba que os espíritos não respondem a um lugar circunscrito em determinada região. Não. Purgatório, segundo a doutrina espírita, seria nossas dores físicas e morais. E eles prosseguem na resposta: quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar vossas falhas. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal. Não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os levará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se nessa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Olha só que resposta sensacional os espíritos dão a Kardec. E a partir daqui muda tudo, né? O purgatório, tal qual o ser humano compreendia, entendia, muda completamente agora. Nessa questão, os espíritos resumem o que Kardec irá trabalhar nesse capítulo. Então, entrando no capítulo 5 do livro O Céu e o Inferno, o Purgatório, já estamos hoje no nosso 7º encontro. Olha que coisa boa! 7ª semana que nós estamos aqui estudando esse livro. Então, item 1, Kardec diz: o Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. É, seguramente, um dogma mais racional
e mais consoante à justiça de Deus do que o inferno, visto que estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para faltas de gravidade mediana. O princípio do purgatório é, pois, baseado na equidade, porque, comparado à justiça humana, é a detenção temporária ao lado da condenação perpétua. O que se pensaria de um país que tivesse somente a pena de morte para os crimes e para os simples delitos? Sem o purgatório, há para as almas apenas duas alternativas extremas: a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Nesta hipótese, o que se tornam as almas culpadas somente de faltas leves? Ou elas compartilham a felicidade dos eleitos, sem serem perfeitas, ou sofrem o castigo dos maiores criminosos sem terem feito muito mal, o que não seria nem justo, nem racional. Então, minha interpretação quanto a esse pequeno parágrafo que Kardec abre esse capítulo é o seguinte: a teologia tinha um problema. E que problema era esse? Ou as coisas são 8 ou são 80, como diz o nosso ditado popular. Ou era 8 ou era 80. Então, ou as almas iam para o inferno ou iam para o céu. Mas as pessoas que praticaram poucos maus, fizeram pouco mal durante a vida, uma vida de poucos delitos, mereciam ir para o inferno, arder no fogo do inferno eternamente? Então a teologia buscou um malabarismo teológico. Eu acho sensacional essa falazinha que o Yama nos traz, esse malabarismo teológico, e criou o purgatório propriamente dito. Então, uma pessoa que durante a vida cometeu leves faltas mereceria o inferno eterno? Não, né? Mesmo para os que cometem graves faltas, a doutrina da pena eterna é injusta. Imagina para quem não errou tanto, né? Então, não fazia sentido. Teria que haver uma espécie de local intermediário entre o céu e o inferno para colocar essas almas que não erraram tanto. Erraram, mas não erraram tanto a ponto de merecer o inferno, entenderam? Então o purgatório seria um local de transição para a alma entre a vida corporal e o inferno, por assim dizer, né? Então vamos comentando aí, se vocês concordam com a minha interpretação. É um estudo, vamos estudar juntos. Alisson, boa tarde, Rodrigo e amigos, vamos estudar, com certeza. Simone, boa tarde a todos. Simone aqui de Acari, nossa colega do grupo. E Clarinha, tinha que ter você, né, Clarinha? Se você não chegasse aqui, boa tarde, minha querida. Então, Amarildo, boa tarde também, está aqui ao vivo conosco, nosso amigo aqui do grupo de Acari. Então, no item 2, mas a noção do purgatório devia necessariamente, aqui já é Kardec, mas a noção do purgatório devia necessariamente ser incompleta. É por isso que, conhecendo somente a pena do fogo, fez dele um diminutivo do inferno. As almas também queimam aí, mas com um fogo menos intenso. Sendo o progresso inconciliável com o dogma das penas eternas, as almas não saem daí em consequência de seu avanço, mas pela virtude das preces feitas ou que se mandam fazer por elas. Se o pensamento inicial foi bom, não acontece o mesmo com as suas consequências, pelos abusos que originou. Por meio de preces pagas, o purgatório se tornou uma mina mais produtiva do que o inferno. Olha o que Kardec nos diz aqui. Então, minha interpretação desse parágrafo é o seguinte: nesse dogma, não há mérito pessoal em sair do purgatório, né? Só se sai de lá se os que ficaram orarem muito pela alma sofredora. Em tese seria assim, né? E havia bastante na Idade Média a venda de indulgências. Dentre essas indulgências, se você pagar uma celebração qualquer, seu parente ou amigo vai do purgatório para o céu. E eles vendiam isso demais. Acumulavam muito ouro vendendo essa ideia, essa indulgência. Valeu, Zeca. Olá, meu amigo Zeca de Cruzeta. Seja bem-vindo. Então, dada a ignorância da humanidade na época,
da Idade Média, isso foi extremamente lucrativo para a religião dominante da época, né? Por isso que Martinho Lutero se revolta e inicia o protestantismo. Ele se revoltou contra a venda de indulgências, percebeu que aquilo não era correto e iniciou a reforma protestante. Item 3. Kardec continua. O lugar do purgatório nunca foi determinado, nem a natureza das penas que aí se suportam claramente definida. Estava reservado à revelação nova, o Espiritismo, para encher esta lacuna, explicando-nos as causas das misérias da vida terrestre, cuja justiça só a pluralidade das existências podia nos mostrar. Mais uma vez, apenas a reencarnação sintetiza a justiça divina. Não há outra forma de buscar justiça na vida, seja ela física, seja ela espiritual, sem a pluralidade das existências corporais. Sem a reencarnação, Deus se torna injusto. Mais uma vez, Kardec lembra isso. E ele continua. Essas misérias são necessariamente resultado das imperfeições da alma. Pois se a alma fosse perfeita, não cometeria faltas e não teria de sofrer-lhes as consequências. Aquilo que a gente sempre fala, né? Toda nossa imperfeição gera o nosso sofrimento. E nós somos imperfeitos porque nós quisemos seguir por esse caminho dado o início da nossa caminhada evolutiva. Deus nos cria simples e ignorantes, sem conhecimento nenhum do bem e do mal, e nos coloca para iniciar a nossa caminhada. Mas aos poucos a gente vai se desviando pelo caminho do mal. O resultado, estamos aqui, espíritos imperfeitos, cheios de vícios, de paixões más. Por isso que estamos aqui num mundo de provas e expiações. Já a gente adentra mais nisso. E Kardec continua. O homem que fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não seria vítima das doenças engendradas pelos excessos. Quase sempre, ele é desgraçado aqui embaixo, por sua própria culpa. Mas se é imperfeito, é porque o era antes de vir à Terra. Ele expia aí não só suas faltas atuais, mas as faltas anteriores, que não reparou. Suporta numa vida de provas o que fez suportar os outros numa outra existência. E preste atenção no que Kardec vai dizer agora. As vicissitudes que experimenta são simultaneamente, ao mesmo tempo, um castigo temporário e um aviso das imperfeições de que se deve desfazer para evitar as desgraças futuras e progredir rumo ao bem. Então Deus sempre coloca o remédio ao lado do nosso sofrimento, dos resultados das nossas ações. Todo nosso sofrimento é um aviso. Não faça mais isso, porque você vai sofrer dessa maneira. E é através das experiências com a dor que nós vamos nos lapidando e nos tornando cada vez mais purificados. E Kardec continua. São para a alma as lições da experiência, lições por vezes rudes, mas tanto mais proveitosas para o futuro, quanto mais profunda for a impressão que deixam. Essas vicissitudes são a ocasião de lutas incessantes que desenvolvem suas forças e suas faculdades morais e intelectuais, fortalecem-na no bem e das quais ela sai sempre vitoriosa, se tiver a coragem de sustentá-la até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, na qual... Luísa, pare de bater na porta, minha filha, por favor. Fortalece-na no bem, e das quais ela sai sempre vitoriosa, se tiver a coragem de sustentá-la até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, na qual ela entra radiosa e triunfante, como o soldado que sai do combate e vem receber a palma gloriosa. Então aqui Kardec é bem claro, né? Não há nem o que comentar. Item 4. Cada existência, aqui é Kardec, cada existência é para a alma a ocasião de um passo adiante. De sua vontade, olha bem, gente, preste atenção no que eu vou até repetir. Cada existência é para a alma, o espírito encarnado é a alma, né?
é para a alma a ocasião de um passo adiante. É mais uma oportunidade que Deus nos dá. De sua vontade depende que esse passo seja o maior possível. Transpor vários níveis ou permanecer no mesmo ponto. Neste último caso, se você decide permanecer estagnado no mesmo ponto, não evolui, ela sofreu sem proveito. Como sempre é preciso, cedo ou tarde, pagar sua dívida, ela precisará recomeçar em uma nova existência em condições ainda mais penosas, porque a uma mácula não apagada, ela acrescenta outra mácula. Olha o que Kardec diz aqui. O que eu interpretei foi o seguinte, que é uma espécie de juros na expiação dos erros do passado, né? Se você não aprende a lição com a dor, ela volta ainda mais forte. Vocês entenderam? Vocês também interpretam assim? Se vocês não estão concordando, comentem aí, deixem uma nova interpretação que nós vamos debatendo. Então, eu vou repetir só o finalzinho para a gente fechar isso aqui. Ela precisará recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas, porque a uma mácula não apagada, ela acrescenta outra mácula. É o que Kardec diz aqui, o que eu interpretei é isso. Se você não aprende com a dor, se você não expia o seu erro do passado e aquela dor não lhe ensina, aquela dor volta, e volta mais forte, né? Então Kardec vai continuando aqui. É, portanto, nas encarnações sucessivas que a alma se desprende pouco a pouco de suas imperfeições, que ela se purga, né? Estamos falando do purgatório, né? Numa palavra, até que seja bastante pura para merecer deixar os mundos de expiação por mundos mais felizes, e mais tarde estes para gozar da felicidade suprema. O purgatório não é mais, e preste atenção, esse aqui eu considero um dos trechos mais importantes desse capítulo. Kardec diz, o purgatório não é mais, então, uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Ele está nos mundos de expiação. E a Terra é um desses mundos. Os homens expiam aí o seu passado, o seu presente, em benefício do seu futuro. Mas, contrariamente à ideia que dele se faz, do purgatório, depende de cada um abreviar ou prolongar aí a sua estadia, segundo o grau de avanço e de depuração ao qual ele chegou por seu trabalho sobre si mesmo. Sai-se daí não porque seu tempo acabou ou pelos méritos de outrem, mas devido ao seu próprio mérito, segundo estas palavras do Cristo, a cada um segundo suas obras, palavras que resumem toda a justiça de Deus. Então, esse trechozinho aqui, vocês perceberam que ele é bem forte, e Kardec deixa bem claro aqui que o ritmo do seu progresso espiritual só depende de você. Só depende de você. Não adianta você querer culpar os outros que estão lhe atrapalhando, que fulano está impedindo que eu evolua. Não. Você é o responsável pelo seu progresso e o ritmo desse progresso é você quem determina. E Kardec diz aqui que o purgatório é aqui, a Terra, a vida física. Nós estamos, neste momento, no purgatório. Olha só que interessante a abordagem espírita. Então, você que está aí sentadinho na sua cadeira, deitado na sua cama, na sua rede, sentado com o celularzinho na mão, você está no purgatório agora. Eu estou aqui no purgatório. É isso que Kardec diz aqui. Os mundos de provas e expiações são o verdadeiro purgatório para almas rebeldes, espíritos imperfeitos. Então nós estamos purgando, nós estamos nos purificando aqui, encarnados, em mundos de provas e expiações. Simone comentou aqui, concordo, Rodrigo, por isso que muitas pessoas sofrem muito numa existência e não sabem por que sofrem tanto. É porque na sua existência passada não foi concluída, ficou empurrando com a barriga e não resolveu o que tinha para resolver, não evoluiu. Perfeito comentário. Exatamente o que a gente acabou de falar, né? Muito bem, Simone, parabéns.
E outra interpretação que eu trago aqui desse parágrafo é que mas não dependemos apenas das orações dos que nos amam para sairmos deste estado, né? Dependemos principalmente do nosso progresso moral e intelectual, que só se obtém através de méritos próprios. Como eu falei, o Espiritismo nos cobra responsabilidade. Já passou esse tempo da gente culpar o demônio, culpar a má sorte, culpar Deus que prefere alguns filhos dele em detrimento de outros. Não, já passou essa fase. Esses pensamentos são jurássicos, são pensamentos da Idade Média. Nós estamos no século XXI, na era da tecnologia, na era da ciência. Nós estamos sendo convidados agora pelo coronavírus a mudar nossos parâmetros de pensamentos, a mudar nosso comportamento. Nós ainda agimos como se estivéssemos no século XIV, no século XV. Vocês entendem? Então Kardec continua no item 6 desse capítulo. Já passamos da metade, eu acho que hoje vai ser mais curto. Item 5. Eu pulando um item. Clarinha comentou, é a lei de causa e efeito, ação e reação. Perfeito. A palestra que eu dei ontem para a Casa São Francisco, lá de São Vicente, está no Facebook da Casa de São Francisco e também está no canal Seridó Espírita, no YouTube. Quem quiser ver, ontem eu falei bastante de ação e reação. E no item 5, Kardec diz, então aquele que sofre nesta vida deve dizer a si mesmo que é porque não se purificou suficientemente em sua existência anterior e que, se não o fizer nesta, sofrerá ainda na seguinte. Isto é simultaneamente equitativo e lógico. E aqui olha o que Kardec diz. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição... Pausa. Kardec diz que todo sofrimento é inerente à imperfeição. Inerente é que resulta, né? Então, todo o nosso sofrimento é culpa de nossas imperfeições. O que são, Rodrigo, essas imperfeições? Ora, quem nunca, dentre nós, se você nunca sentiu isso, então pode abandonar essa live, você já é um espírito bom, não precisa mais estudar. Mas vamos lá, que imperfeições? Quem aqui nunca sentiu raiva, inveja, orgulho, ciúme, ódio? Quem nunca que sentiu? Todos nós sentimos, por isso que nós somos espíritos imperfeitos, é isso que nos caracteriza. E são esses maus sentimentos, essas imperfeições que causam o nosso sofrimento. Não é culpa de um anjo do mal que caiu e se rebelou contra Deus, a culpa do mal do mundo não é de nenhum ser alegórico. É nossa. Só depende de nós mudarmos esse ciclo de rebeldia, sofrimento. Rebeldia à lei de Deus, sofrimento. Quando você evolui, quando você se reforma intimamente, quando nós nos libertamos dessas imperfeições, quando nós as combatemos, nós vamos melhorando o nosso futuro. Não haverá reações más a bons comportamentos. Há uma pessoa que vive dentro da lei de justiça, amor e caridade. Assim como Kardec nos diz no capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito, está lá, item 3, o homem de bem, uma das páginas mais sensacionais da codificação. E Kardec continua. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, sofre-se enquanto se é imperfeito, como se sofre de uma doença enquanto não se está curado. Olha que bela analogia. É assim que enquanto um homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho. Enquanto for egoísta, sofrerá as consequências do egoísmo. E assim sucessivamente. E minha amiga Clarinha diz, ou seja, por estarmos encarnados no planeta Terra, todos estamos na condição de espíritos imperfeitos. Logo, o sofrimento é uma condição que devemos passar para conseguirmos nos depurar. Perfeito, minha amiga. Mas não é uma regra, né? Nem todos os encarnados da Terra são imperfeitos. Já encarnou entre nós espíritos puros, como o próprio Cristo, que é um espírito do mais alto grau de pureza, um Cristo planetário, como já encarnaram espíritos bons, né? Quem nunca ouviu falar em Madre Teresa, bons que eu digo é da segunda ordem, espíritos bons, já estão acima de nós, que é uma Madre Teresa de Calcutá,
um Mahatma Gandhi, o próprio Chico Xavier, uma Irmã Dulce, espíritos que dedicam sua vida na caridade, em ajudar os outros. Essas são as características do espírito de segunda ordem. O amor pelos seus irmãos, a sua doação, o seu trabalho em prol da humanidade. Sim, os espíritos que vêm em missão, perfeito. Só que eles são muito raros aqui encarnados, mas eles são muito numerosos desencarnados. Afinal de contas, eles são os nossos mentores. Todos os nossos mentores espirituais, nossos espíritos protetores, são pelo menos da segunda ordem. Deus não iria colocar um espírito imperfeito para orientar outro espírito imperfeito, concorda? Então, continuando. Item 6. O espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, em razão do grau de suas imperfeições. Isso aqui é muito importante. Depois, a vida corpórea lhe é dada como meio de reparação. E é por isso que ele se reencontra aí, olha só o que ele diz aqui, que ele se reencontra aí, seja com as pessoas que ofendeu, seja em meios análogos àqueles onde cometeu o mal, seja em situações que são sua contrapartida, como por exemplo, estar na miséria se foi mal rico, ou estar numa condição humilhante se foi orgulhoso. O que Kardec está dizendo aqui? Que nem Jaqueline, Chico, muito bem, Chico certamente é um espírito da segunda ordem, um espírito bom. Suas atitudes disseram isso, né? Então o que Kardec diz aqui? Que nem toda expiação se passa apenas na vida física. Ela pode começar lá ou vice-versa, né? A gente tem um exemplo bem conhecido, né? Emmanuel, ele reencarna como escravo na encarnação após a do senador Públio Lentulus, né? Que está lá no livro há 2000 anos. Então, verdade, Jaqueline, muito bem. Então, Públio foi um senador que abusou do poder, da riqueza. Na outra existência, que é o espírito de Emmanuel, né, vem como um escravo. É isso que Kardec diz aqui. Estar na miséria se foi mal rico. Então, se você é uma pessoa que está vivendo a prova da riqueza, olha só o que o Espiritismo nos diz, que a riqueza material na Terra é uma prova. E uma das mais difíceis de se passar. Se você está na prova da riqueza aqui na Terra, se você tem dinheiro, bens materiais em abundância e faz mau uso disso, pode ficar certo que nas próximas existências você virá sem esses bens materiais. Para sentir a ausência daquilo que você tanto desperdiçou. Então, por exemplo, políticos corruptos. Vamos trazer políticos corruptos, que a gente adora falar deles, né? Como se a gente também não fosse corrupto, né? Corruptos provavelmente reencarnam nas mesmas condições. Isso aqui é uma análise minha. Eles reencarnam nas mesmas condições das pessoas que ele fez sofrer pela privação dos recursos que desviou. Então, se você é um ladrão, um presidente, um senador, um deputado, um vereador, um prefeito, não importa. Ladrão que roubou, desviou merenda das crianças, desviou dinheiro de uma obra, nas outras existências você vai ser uma pessoa que vai sentir falta desses recursos que desviou. Você encarnará numa família de uma criança que vai ficar sem merenda. Vocês estão entendendo como o mecanismo da reencarnação é perfeito para nos educar? Mais ou menos isso. Então, Kardec continua. A expiação no mundo dos espíritos e na Terra não é um duplo castigo para o espírito. É o mesmo castigo. Gente, essa palavra que Kardec usa, castigo, é muito forte, né? Vamos falar assim, consequência, mas vamos ler castigo, que foi como o codificador escreveu, mas castigo dá-se a entender que Deus é punitivo. Não, é consequência de nossos atos, né? Mas Kardec escreve castigo aqui. É o mesmo castigo que continua na Terra, como complemento, né? A expiação, vou repetir, a expiação no mundo dos espíritos e na Terra não é um duplo castigo para o espírito. É o mesmo castigo que continua na Terra como complemento, visando facilitar-lhe o aperfeiçoamento por um trabalho efetivo. Depende dele aproveitá-lo. Não vale mais para ele voltar à Terra com a possibilidade de alcançar o céu do que ser condenado sem remissão deixando a Terra, né?
Esta liberdade que lhe é concedida é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem deva tudo a seus esforços e seja o artífice do seu futuro. Se ele é infeliz, se ele é infeliz, e se o é durante mais ou menos tempo, não pode acusar senão a si mesmo. A via do progresso está sempre aberta para ele. Ou seja, o que eu entendi aqui? Que o sofrimento na erraticidade e no espiritismo, quando a gente ouve falar erraticidade, espírito errante, não é um espírito que está errando, não. Errante, erraticidade é um espírito desencarnado, é o estado natural nosso. Nós somos espírito em estado natural. Nós estamos aqui na Terra encarnados em estado transitório. Aqui não é a verdadeira vida é lá. Então a erraticidade é lá, espírito errante é o espírito que está desencarnado, né? Então o sofrimento lá, na erraticidade, é parte do processo de reparação do mal cometido. E na vida física ele é finalizado, esse processo de reparação. Então, ou vice-versa. Ele pode se iniciar na Terra e terminar lá, ou vice-versa, né? Então, não necessariamente quando você volta para o mundo espiritual você vai parar de sofrer, de reparar o mal que você fez. Não, continua lá ou termina-se aqui e vice-versa. E Simone escreve aqui: uma vez eu escutei assim: Deus te deu seus pais para te ajudar na sua evolução. Te deu professores para te ajudar na sua disciplina. Pessoas para ser seus chefes e lhe ensinar. A união é equipe, liderança. Basta você saber ser grato a tudo que Deus te deu. Perfeito. E como nós somos ingratos, né? E a ingratidão é uma imperfeição também, né? A gratidão é o estado do espírito bom e puro. Nós devemos render graças a Deus até pelo ar que a gente respira todo dia, pela nossa água, pela nossa comida, pelas pessoas, pela nossa família, por cada dia que a gente termina e vai dormir, temos que agradecer a Deus o tempo todo. A gratidão é algo que a gente deve inserir em nossas vidas, em nossos sentimentos. Então, continuando aqui, item 7, quase terminando já. Se considerarmos quão grande é o sofrimento de certos espíritos, culpados no mundo invisível, quão terrível é a situação de alguns. A que ansiedade estão sujeitos, e quanto essa posição é tornada mais penosa pela impotência em que se encontram de lhe ver o fim. Poder-se-ia dizer que é para eles o inferno, se essa palavra não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Graças à revelação dos Espíritos e aos exemplos que eles nos oferecem, sabemos que a duração da expiação está subordinada ao aperfeiçoamento do culpado. Ou seja, o sofrimento vai durar enquanto o espírito não aprender a lição recorrente de suas ações no mal. Concordam? Foi isso que eu interpretei. Item 8. O Espiritismo não vem, portanto, negar a penalidade futura. Kardec dizendo, né? Vem, ao contrário, constatá-la. O que ele destrói, o que o Espiritismo destrói e acaba, é o inferno localizado, com suas fornalhas e suas penas irremissíveis, que não acabam nunca, né? Ele não nega o purgatório. O Espiritismo não nega o purgatório. Prestem atenção, a gente já viu agora há pouco que o purgatório é aqui, né? Visto que prova que nós estamos nele. Ele define-o e precisa-o, explicando a causa das misérias terrestres e dessa forma faz crer nele aqueles que o negavam. O Espiritismo rejeita as preces pelos mortos? Bem ao contrário, visto que os espíritos sofredores as solicitam. Ele faz disso um dever de caridade e demonstra sua eficácia para trazê-los de volta ao bem e, por esse meio, abreviar seus tormentos. Falando a inteligência, ele trouxe de volta, o Espiritismo trouxe de volta a fé aos incrédulos e a prece àqueles que zombavam dela. Mas diz que a eficácia das preces está no pensamento e não nas palavras, que as melhores preces são as do coração e não as dos lábios,
as que se faz e não as que se manda fazer por dinheiro. Quem ousaria então censurá-lo por isso, censurar o espiritismo, né? Então o que eu interpretei aqui? A prece sincera, vinda do coração, especialmente direcionada àqueles que partiram da vida física, é um bálsamo para eles que estão lá em sofrimento. E quem não se lembra de Nosso Lar, né, quem assistiu o filme ou quem leu o livro, quando André Luiz tem acesso às orações que as pessoas fizeram para ele, né? E ele procura, só acha uma oração que uma paciente que ele tinha na Terra fez para ele, após o desencarne dele. Então eles escutam nossas preces. Eles sentem as nossas vibrações, desde que ela seja feita com o coração, né? Se você ficar repetindo palavras, não vai ter efeito algum. Muito menos repetições encomendadas e pagas com dinheiro. Ó, eu vou lhe dar tanto para você rezar aqui pelo meu irmão. Reza aí por ele, tá aqui o seu dinheiro. Não adianta de nada. De nada. É perca de tempo, é perca de dinheiro. Infelizmente, né? Então, prece tem que ser feita com o coração, com o sentimento. Item 9. Quer o castigo ocorra na vida espiritual ou na terra, e seja qual for a sua duração, ele sempre tem um fim. Isso aqui é importante demais, né? É o próximo capítulo, viu, do nosso estudo, Doutrina das Penas Eternas. Segunda-feira, se Deus quiser, vai ser bem interessante. Então, Kardec está dizendo aqui que o sofrimento, o castigo, a punição pelas nossas faltas passadas sempre terá um fim, mais ou menos afastado ou próximo. Há, pois, em realidade, apenas duas alternativas para o espírito, e aqui é a máxima espírita. Vamos lá. Punição temporária graduada segundo a culpa, ou recompensa graduada segundo o mérito. Então não existe nada eterno. É tudo graduado e temporário. E ele continua. O espiritismo repele a terceira alternativa, a da danação eterna. O inferno permanece como figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo é ignorado. O purgatório é a realidade. Purgatório aqui é a nossa vida física, né? E é o próximo capítulo, Doutrina das Penas Eternas. Vai ser bem interessante. Então Kardec diz que o purgatório é a realidade, pois vivemos-lo enquanto estivermos em progresso espiritual. Mundo de provas e expiações, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, quando Kardec define em 5 tipos todos os planetas do universo, de todo o universo. São um desses 5. Lógico que isso é uma abordagem didática do codificador, isso não é uma regra, não é uma lei universal, é uma abordagem didática, a fim de que nós entendamos mundos primitivos, da qual a Terra já foi, mundos de provas e expiações. Eu sempre repito isso, mas é bom a gente fixar isso. Mundos de provas e expiações, que é onde nós estamos agora, a Terra. Então aqui é o purgatório, a vida física aqui é o nosso verdadeiro purgatório. Mundos regenerados, e entre esses dois está a transição, e é onde nós estamos entrando agora. Estamos em transição planetária para a regeneração. Coronavírus que eu diga, né? Mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes ou divinos, que a gente sequer consegue imaginar o que é onde habitam espíritos perfeitos, como o próprio Cristo Jesus, né? E Kardec continua. A palavra purgatório evoca a ideia de um lugar circunscrito. Por isso, ela se aplica mais naturalmente à Terra, considerado como lugar de expiação, do que ao espaço infinito onde erram os espíritos sofredores. E além disso, a natureza da expiação terrestre é uma verdadeira expiação. Quando os homens se tiverem aperfeiçoado, fornecerão ao mundo invisível apenas bons espíritos. Olha só que interessante. E estes, encarnando-se, fornecerão à humanidade corporal apenas elementos aperfeiçoados. Então, a Terra deixando de ser um mundo de expiação, os homens não sofrerão mais as misérias que são as consequências de suas imperfeições. É essa transformação que ocorre neste momento, e Kardec escreveu isso no século XIX, viu? Neste momento, e que elevará a Terra na hierarquia dos mundos. Kardec, no século XIX, previa que a Terra já estava em processo de início do processo de regeneração, né? Mas vieram 2 guerras mundiais para nos atrasar e outras coisas mais.
Então, quando a Terra se elevar na hierarquia dos mundos, se tornar um mundo regenerado, o purgatório terrestre aqui, o verdadeiro purgatório que a gente vive, será mais ameno. Os sofrimentos diminuirão. Né? E Jaqueline diz aqui, o purgatório são justamente as dores físicas e morais, é o que chama de expiação. Perfeito, estamos em pleno purgatório. Né? Item 10, é o último item, já vamos terminar. Kardec diz, por que então o Cristo não falou do purgatório? Pode procurar nos evangelhos se tem lá Jesus falando de purgatório, não existe. Né? E Kardec se questiona, por quê? É que, não existindo a ideia, não havia palavra para representá-la. Ele serviu-se da palavra inferno, a única que era usada como termo genérico para designar as penas futuras sem distinção. Se, ao lado da palavra inferno, ele tivesse posto uma palavra equivalente a purgatório, não teria podido precisar seu sentido verdadeiro sem antecipar uma questão reservada ao futuro. Teria sido, além disso, consagrar a existência de dois lugares especiais de castigos. O inferno, em sua acepção geral, despertando a ideia de punição, encerrava implicitamente a do purgatório, que é apenas um modo de penalidade. O futuro, devendo esclarecer os homens sobre a natureza das penas, devia, por isso mesmo, reduzir o inferno a seu justo valor. Ou seja, o que eu interpretei, o Cristo usa a palavra inferno no Evangelho. Se você ler lá, Jesus diz, haverá sofrimento no fogo do inferno. Só que a gente tem que lembrar que Jesus falava aramaico. E aramaico é uma língua muito simples. A gente, na língua portuguesa, que é uma língua muito complexa, a língua portuguesa é extremamente complexa, a gramática, a ortografia nem se fala, nós temos várias palavras para uma única coisa, né? Quem nunca parou para pensar nisso? Nós temos muitas palavras que designam apenas uma coisa. No aramaico, não. Cada palavra designava uma coisa. Então, no aramaico, para se referir apenas consequências futuras de nossos atos, só existia a palavra inferno no aramaico. Por isso que Jesus fala inferno. Mas nós, espíritas, aprendemos aqui neste livro, nessa obra, que o inferno é um estado de consciência. Não é um lugar circunscrito onde você vai ficar eternamente queimando no fogo sem ser consumido, sofrendo. O que é um absurdo, né? Então, por isso que Jesus fala em inferno no Evangelho. Que a língua aramaica só existia esse termo para representar os sofrimentos futuros. E Kardec encerra esse capítulo sensacional desse jeito. Visto que a Igreja acreditou dever, depois de 6 séculos, reparar o silêncio de Jesus, decretando a existência do purgatório, é porque pensou que ele não dissera tudo. Por que não ocorreria isso com outros pontos como com este? E com essa questão ele encerra esse capítulo e nós vamos encerrando aqui nossa live, nosso estudo de hoje. Então espero que todos nós tenhamos aprendido um pouquinho do que é o purgatório segundo o Espiritismo, que na verdade é aqui, a nossa vida física, as nossas dores, nossas dores morais e físicas, né? Como Jaqueline bem lembrou, e como os Espíritos respondem a Kardec na questão 1013. Então o purgatório é aqui, nós estamos em pleno purgatório, nos expurgando das imperfeições, nos purificando, e não um lugar circunscrito para onde vão as almas, não. É diferente. Então o Espiritismo vem nos ensinar mais essa verdade, mais essa luz para nossas vidas. Perfeito, obrigado minha amiga Clarinha. Simone disse aqui, só porque estava bom já vai acabar, não é tão bom estudar, né? Passa logo a hora. E depois de amanhã estarei aqui novamente, vai ser uma palestra, vamos falar sobre a propagação do Espiritismo, né? Uma página bem interessante que Kardec escreve na Revista Espírita. Nós vamos fazer um paralelo daquela época com a época de hoje, como o Espiritismo está crescendo, a sua propagação. Então vai ser uma palestra bem interessante depois de amanhã, para a gente refletir sobre o momento atual da doutrina e quais são as nossas obrigações futuras agora, principalmente agora nesse período de tanto sofrimento dessa pandemia que está nos deixando com tanto medo, né?
Então, muito obrigado a vocês pela companhia. Segunda-feira, se Deus quiser, vamos estudar a doutrina das penas eternas, a qual o Espiritismo não concorda. Está aqui, capítulo 6 do livro O Céu e o Inferno, essa belíssima obra que sintetiza toda a justiça divina de acordo com o nosso entendimento que Kardec, à luz de um lampião, escrevendo à mão, sofrendo dos pulmões, nos trouxe. E hoje a gente tem aqui, na palma da nossa mão, só é baixar um aplicativo no celular que a gente lê essa obra. E ele, com tanto sofrimento, tanta dedicação, nos trouxe. Estudemos, vamos estudar, né? Precisamos estudar cada vez mais Kardec. Então, muito obrigado a todos e até depois de amanhã, se assim Deus nos permitir. Valeu, um abraço bem grande a todos. Guerreira da Luz diz: o tempo voou com esse assunto. Gratidão pelos ensinamentos. Obrigado a você, minha querida, pela sua audiência. Jaqueline, abraços, conterrâneo. Abraços a você, minha amiga. Que você esteja bem aí em João Pessoa. Cuidado com essa doença. João Pessoa o caso tá sério, né? Então, valeu. Um beijo bem grande. Beijo bem grande a todos. E até nosso próximo encontro, se é que sim Deus nos permitir. Valeu.